Celi, letare, aleluia. Vermisti potare, aleluia. Resurrexit, dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Cadê vocês? Cadê vocês? Onde estão vocês? Vou começar a oração. Vamos começar a aula com Regina Celi. Vamos lá? Do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E aí, pessoas? Vamos lá? Todo mundo chegou? Todo mundo chegou? Podemos? Podemos? Então, é o seguinte, vamos continuar aqui a gametogênese, né? Estamos aqui na ovulogênese. Eu vou me mudar de lugar aqui de novo, porque sim, porque cada hora fica bom num lugar essa câmera aqui. Então, é isso que eu vou fazer, mudar de tempo todo. Então, gente, continuando aqui. Então, ogênese, tá? Ogênese, ovulogênese, ovogênese. Seguinte, vamos aqui, galerinha. A gente já viu essa parte aqui, só tô revisando, né? Então, a gente tem aqui os ovários. Dentro dos ovários, a gente tem os folículos ovarianos, e é dentro desses folículos ovarianos que vai acontecer a maturação dos ovócitos, né? E a gente já sabe que, então, os ovócitos secundários, eles são os que são ovulados, né? Na verdade, eles não chegam a ser óvulos. Por isso que se prefere chamar a ovogênese ou ovulogênese de ogênese, ok? E aí, então, a gente tem essas três etapas. E a gente estava falando da etapa de crescimento. Então, a gente falou da multiplicação, que vai acontecer dentro dentro do embrião ainda, né? Enquanto éramos embriõezinhos, moças, a gente passou por esse processo da multiplicação das células primordiais para a formação das oogônias, até a 15ª semana de gestação. O crescimento, a gente viu, né, que é a mesma lógica do crescimento lá da espermatogênese. Então, a gente tem a replicação do material genético. A gente tem que essas células vão aumentar o seu volume celular durante a intérfase. E lá, isso durante o segundo trimestre de gravidez, né? Enquanto éramos lá na nossa gestação. Então, a gente vai ter aqui os ovócitos ou oócitos primários, tá? E aí, esses ovócitos primários, quando chega próximo ao nascimento, quando chegamos, né, próximo ao nascimento, então esses ovócitos entraram em meiose. Na meiose 1, Tiago, eu te entendo super sobre internet estar de mal, porque eu elaborou, mas tem dia que tá difícil de trabalhar. Mas é a vida. Então, próximo ao nascimento, a gente tem a meiose acontecendo. A meiose 1, então, vai ser interrompida, né? Ela vai iniciar, vai entrar na prófase, não vai terminar a prófase 1, então vai parar no diplóteno, que é a fase, já tá no final da prófase 1, né? Então, o diplóteno é a fase onde a gente consegue observar só os quiasmas, que são os sinais do crossing over. E aí, então, por causa de um fator de inibição do ovócito, a gente vai ter que esses ovócitos vão ficar paradinhos até que se diga o contrário. E se vai dizer ao contrário quando a gente começar a ter hormônios lá durante a nossa puberdade, né, durante a adolescência aí que vocês estão vivendo. Bem-vindo aos hormônios pra vocês, isso deve estar acontecendo com todo mundo já, das meninas. Espero que não tenha acontecido com os meninos. Então, a gente vai começar a ter o recrutamento dos ovócitos, né? Então, no recrutamento dos ovócitos, a gente vai ter... No recrutamento dos ovócitos,
a gente vai ter que esses ócitos, os ócitos primários vão ser recrutados, vão continuar então a meiose 1, vão terminar a meiose 1, terminando a meiose 1, eles são ócitos secundários. E aí a gente vai ter, por causa de uma questão de hormônios, né, a gente vai ter a ovulação. A ovulação, na verdade, é a ocitação, porque a gente está liberando um ócito secundário, não é um óvulo, certo? E esse ócito secundário, então, ele vai ser liberado. Então, término da meiose 1, o ovócito primário vai formar o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. O que acontece? Isso é uma característica bastante diferente. Por que corpúsculo polar? De onde veio isso? Então, diferentemente da espermatogênese, onde uma espermatogônia vai dar origem a 4 espermátides, que vão originar 4 espermatozoides viáveis, o rendimento do processo da oogênese ele é menor. Então, ele é dividido por 1/4. Por quê? Porque cada eu falei oogônia, né? Cada espermatogônia lá, cada oogônia aqui vai dar origem a apenas um ovócito secundário, ou um ócito secundário, ou um óvulo viável. Os outros 3, na verdade, vão se degenerar em glóbulos polares. Por quê? Porque a gente tem uma citocinese assimétrica acontecendo aqui, né? Travou aí? Pra mim tá normal aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu entrar no YouTube com o meu celular aqui, pra ver se tá ok. Cadê eu? Pra mim também tá normal, que tá funcionando. Pra mim tá normal. Ela tá branca e carregando. Não, aqui tá ok. Atualiza sua página aí, Gabriel, se você estiver me ouvindo. Porque aqui tá funcionando tranquilo. Essa câmerazinha fica num lugar que nunca tá num lugar bom. Então, vamos lá, de novo, continuando. Se tá normal, a gente continua. Então, continuando. Então, a meiose 1 vai terminar, vai formar o ovócito secundário e o polar. Por que a gente tem a formação desse corpúsculo polar? Porque a gente tem citocineses assimétricas. Então, como a partir... É uma pergunta que alguém fez antes, né? Não lembro quem que fez. Se é que alguém fez, foi dessa turma. Não sei mais. Alguém falou assim, por que que... Ah, não, isso foi no segundo ano, a gente estava falando de gametas de plantas. Mas eu comentei o seguinte, que de forma geral, né, os eucariotos superiores, a gente tem que os seres geram gametas, e o gameta feminino, em geral, ele é maior que o gameta masculino. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário vai acontecer no ambiente materno, né? Ele vai acontecer a partir dos tecidos maternos. Então, o que vai acontecer? Como a gente precisa de uma quantidade muito grande de nutrientes dentro dessa célula para que essa multiplicação aconteça de forma ideal, né? A multiplicação celular depois das mitoses do embrião, o que vai acontecer? A gente vai ter uma divisão assimétrica. Então, a cinese ela é assimétrica. Então, a gente chama isso de vitelo, né? Os nutrientes dessa célula, desse ócito primário, eles vão em maioria para o ócito secundário e não para o glóbulo polar. O glóbulo polar, apesar de ter um material genético ok e tal, ele vai ter uma menor quantidade de nutrientes e consequentemente, ele vai degenerar e vai morrer. Então, o glóbulo polar ele não vai ter uma função aqui, certo? Então, na maturação, então, a gente ainda vai ter a entrada na meiose 2, né? Então, a entrada na meiose vai entrar na meiose 2, o ócito secundário entra na meiose 2, e a meiose 2 só termina se tiver fecundação. Então, se tiver fecundação, término da meiose 2, formação do outro glóbulo polar e, consequentemente, a gente vai ter a formação, né, de um zigoto. Então, meiose 2, como é que acontece isso, né? Como é que o espermatozoide entra no ovócito e aí vai terminar de dividir? Qual a lógica disso? Então, o que acontece, na verdade, é que o espermatozoide vai entrar em contato com o ócito. Ele vai entrar em contato com uma região que a gente chama de zona pelúcida. Vocês vão estudar isso melhor em embriologia, se já não estudaram. Quando ele entra em contato com essa região, ele já bloqueia esse ovócito, automaticamente já dá um start no resto da meiose 2, citocinese, assimétrica de novo, tá? Para formar o segundo glóbulo polar. Então, o que acontece?
já vai dar um start, a célula vai bloquear a entrada de outros espermatozoides, mas os núcleos ainda não se encontraram, né? Então vai demorar um pouquinho para esse núcleo chegar até o restante dela. E durante esse processo desse núcleo conseguir atravessar todo o processo e chegar para juntar com o núcleo do óvulo secundário, vai terminar de acontecer a meiose 2, vai dividir, vai liberar um glóbulo polar que vai se separar, certo? E aí o término da formação do zigoto, perde a cauda, exatamente. Então, a gente tem aqui, vai formar 3 células só? Não, esse glóbulo polar, ele pode degenerar aqui, e então a gente vai ter 3 células de resultado final, ou esse glóbulo polar pode ainda se dividir em mais 2. Não tem, isso varia, tá? Isso varia. Isso varia. Se esse ócito secundário aqui, que foi oocitado, né? Que foi ovulado, né? E se esse ócito secundário aqui, que tá pronto, que começou a meiose 2 e tá pronto para ser fecundado, não for fecundado, em 24 horas ele vai degenerar. E aí, por isso eu falei que se a gente... Então, quando a gente tem aqui uma oocitação, a gente tem a ovulação, a gente tem o período fértil da mulher. Se não ocorre nenhuma relação sexual nesse período, não há possibilidade de fecundação durante aquele ciclo hormonal feminino, ok? Então, essa é a forma que acontece nos seres humanos. Isso vai variar, mesmo em mamíferos, isso vai variar um pouco, tá? Então, esse aqui é o nosso ciclo, a forma como acontece em humanos. Então, observem, né? A gente tem durante a gestação, a gente tem a multiplicação e crescimento, né? Até o nascimento. Quando a gente entra na puberdade, então a gente vai, né, terminar a meiose 1, vai terminar a meiose 1, que parou aqui durante a gestação ainda, antes da gente nascer. Quando inicia a puberdade, então, a cada mês, alguns oócitos serão recrutados para continuarem, para iniciarem a maturação e para terminarem a meiose 1. Terminando a meiose 1, eles vão, então, entrar em meiose 2 e ser oocitado, ser ovulado, né? Foi oocitado, se tiver fecundação, termina a meiose 2, forma o segundo corpúsculo polar, ou glóbulo polar. Se não tiver fecundação, ele vai degenerar e vai morrer, ok? Então, por exemplo, os meus óvulos até hoje, nunca, já tem 23 anos que eles estão lá, paradinhos em meiose 1, ninguém nunca chegou a completar a meiose 2, entendeu? Essa é a lógica. Então, aqui, eita, essa imagem não ficou boa, mas é só para ver o processo da multiplicação, né, o crescimento, o ócito, e a maturação disso no ovário. Isso não é tão importante assim, mas só pra gente entender como é que acontece, né? A maturação desse ócito primário, que a gente chama de folículo primordial, esse folículo, então, que é esse período de crescimento aqui, que vai entrando, né, no crescimento da célula, que ela tá ainda em intérfase. E aí esse ócito primário entra em meiose 1, para a meiose 1, e aí quando ele chama a ser maturado, ele vai começar a maturar, termina a meiose 1, entra na meiose 2, é ovulado, é oocitado e só vai terminar a meiose 2 caso seja fecundado. E aqui a gente tem o resuminho de novo, né? Agora da ovogênese. Então, esquematicamente é assim que acontece, mas na prática, como a gente observou, a gente só vai chegar em óvulo quando na verdade já estiver em contato com o espermatozoide. Então, a gente tem aqui célula germinativa primordial, né, se multiplica por mitoses, forma as ovogônias lá no período germinativo, né? As ovogônias vão crescer sem dividir, elas vão crescer e vão se tornar ovócitos primários, que vão entrar em meiose 1. Entra em meiose 1, para a meiose 1, quando ela é recrutado durante um ciclo menstrual, esse ócito primário, essa meiose 1 vai terminar, vai entrar em meiose 2, o ovócito secundário, então, é oocitado e só vai vir a se tornar completamente maduro e formar o terceiro corpúsculo polar, ou o segundo glóbulo polar aqui, se a gente tiver, então, a fecundação. O grande momento, a fecundação. Então, o que acontece, né? Olha aqui, ó, o campeão entrando aqui, ó, observe. Então, quando o campeão consegue entrar, a gente aqui a fecundação. E quando esse campeão termina de entrar, o que vai acontecer? Para
a zona pelúcida se fecha. Acho que eu tenho foto de imagem disso. Isso. Então, observem, né? O espermatozoide se liga à zona pelúcida. Então, aqui já começa a fazer terminar como é que é o nome disso? Terminar a meiose 2, exatamente, libera o glóbulo polar. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer, então, é que a gente vai ter a reação acrossômica, né? A reação acrossômica é essa reação que impede que outros espermatozoides consigam penetrar o óvulo, né? Então, por isso que a gente não consegue ter mais de um espermatozoide, nunca fecunda um óvulo. Né? Então, a gente vai ter penetração através da zona pelúcida, então vai ter fusão de membranas plasmáticas. Somente o conteúdo da cabeça do espermatozoide entra no ócito. A cauda e, inclusive, lembra dessa região aqui que contém aqui? Aqui a gente contém as mitocôndrias, né? Então, aqui entra uma coisa. Nós só temos lembrem que as nossas mitocôndrias, elas possuem material genético. E as mitocôndrias, elas possuem material genético sempre materno. Por quê? Porque quando a gente é um zigoto, a gente recebeu o conteúdo citoplasmático da nossa mãe. Apenas o conteúdo nuclear do nosso pai. Então, quando a gente é um zigoto, a gente tem mitocôndria. Tem mitocôndria, a gente era uma célula só. A gente ainda tem várias células, né? Agora a gente ainda tem mitocôndria. Mas nossas mitocôndrias foram herdadas da nossa mãe. Dos nossos pais, nós não herdamos mitocôndrias. Então, isso é uma forma de fazer também teste genético. Uma forma de, por exemplo, de encontrar, quando você, por exemplo, vai fazer teste forense, né? Por exemplo, se a gente tem... acham lá um determinado indivíduo que não dá pra reconhecer o corpo, né? Porque, sei lá, aconteceu um acidente de avião, alguma coisa do tipo assim. Então, aqueles membros são feitos um teste de DNA com o teste com o material genético da família, né? Da linhagem materna. Então, com o material genético mitocondrial, como as minhas mitocôndrias são idênticas às mitocôndrias da minha mãe, que são idênticas às mitocôndrias da mãe dela, e nunca isso vai ser herdado do pai. Sempre, então, herança mitocondrial é uma herança materna, tá? Por causa disso. Porque quando a gente tem, né, a reação acrossômica, só entra um espermatozoide. Mas apenas a cabeça do espermatozoide consegue penetrar aqui o óvulo de fato, né? O fato. E aí a gente vai ter, então, aqui a formação de um zigoto, né? Então, em algum momento éramos um zigoto. Como a gente ainda tem um tempinho, eu vou mostrar um vídeo lindo pra vocês. Não é bem o tema nosso aqui, né? Assim, a gente teria outras coisas pra fazer. A gente tem outras coisas pra fazer, a gente vai fazer, mas esse vídeo eu acho ele lindo. Tá, gente, era isso. Eu tô aqui até agora tentando fazer o que o menino mandou, mas eu não consegui colocar o negócio, né? Já foi. Mas, paciência. Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês de gametogênese. Quero saber se vocês têm dúvida. Esse aqui que vai acontecer agora com esse vídeo aí. Eu não pensei nisso antes, não. Pensei nisso só na hora de fazer. Enfim, já foi. Eu passei aqui o vídeo inteiro tentando colocar esse trem no modo anônimo e não consegui. Então é isso, tá? É isso. Então, esse foi o nosso vídeo, para vocês entenderem esse processo. Se vocês conseguiram acompanhar, tem vários processos aí acontecendo, né? Pra terminar de acontecer a fecundação, a recuperação da ploidia e tudo mais, que foi isso que a gente estudou. Então, agora, peguem o material de vocês, a gente vai fazer correção dos exercícios, tá bom? Espero que a nossa live não seja... Enfim, agora já foi. Vamos lá.
Então, ok, pessoas. Vamos lá, página 45, vamos fazer a correção. Vamos lá, então todo mundo na página 45. Tiago, você tem alguma dúvida? Você tá atrasado aí? Quando ocorre gêmeos? Então pode ocorrer gêmeos de duas formas. Como é que ocorre gêmeos? Gêmeos pode ocorrer naquele processo ali que eu mostrei vocês sobre quantos folículos. Lembra, na aula passada eu falei isso ainda, na mais cedo. Eu falei pra vocês que vários folículos são recrutados, né? Então, vários oócitos primários, lá na meiose 1, são recrutados para maturar e terminar a meiose 1, durante o ciclo hormonal. Geralmente, só um oócito secundário termina a maturação e é oocitado. No entanto, pode acontecer mais de um, pode acontecer com 2, com 3. Isso é mais raro. Com 2 é mais comum. Mas isso é uma forma de acontecer gêmeos. Se a gente tem dois ócitos secundários fecundados por dois espermatozoides diferentes, a gente vai ter gêmeos diferentes. Então, a gente não tem gêmeos não idênticos, ou gêmeos dizigóticos. Quando a gente tem, quando a gente tem uma fecundação de um único óvulo, de um único ócito secundário, por um único espermatozoide, e esse zigoto, antes de começar aquela clivagem ali que eu falei pra vocês, que começa a multiplicar o número de células, por algum motivo que ainda ninguém sabe, existe uma sinalização celular que indica para aquele ovócito, para aquele óvulo, na verdade, para aquele zigoto já, se dividir em dois primeiro. E eles se separam, em vez de dividir em 2 e depois em 4, essa divisão em 2 separam dois zigotos. E aí a gente tem clones. Então a gente tem gêmeos idênticos mesmo, porque eles são originados a partir do mesmo ócito, do mesmo espermatozoide. Então são clones, assim, geneticamente falando, obviamente, né? Clones sempre são geneticamente falando. Ele nunca vai ser, mesmo que as pessoas um dia consigam fazer clones artificialmente de indivíduos, pessoas, nunca vão ser iguais, porque são diferentes, não é? Então a lógica da imortalidade, criar um clone para continuar vivendo, isso não é você, entendeu? É outra coisa. Geneticamente é igual, mas é outra alma que vai estar lá, porque é outro óvulo, né? Enfim. Não vamos entrar nessas questões bioéticas e teológicas agora. Pero é isso, entendeu? Essas são as formas de reprodução de gêmeos. Quando ocorre que o bebê fica junto? Os gêmeos siameses, João Guilherme. Os gêmeos siameses ocorrem quando essa divisão, ela separa, mas não separa tudo. Então, essa primeira divisão, antes de começar a clivagem, que vai originar o embrião do zigoto, e origina dois zigotos, esses zigotos não terminam de se separar. Então, esses zigotos, eles se separam, mas uma parte deles fica unida. E essa parte que fica unida, vocês vão ver isso em embriologia, essa parte que fica unida dá origem a indivíduos que vão compartilhar um pedaço, um membro, alguma coisa assim. Então, dependendo do quanto esses zigotos se separaram, vai dar origem a gêmeos mais separados ou menos separados. Então, isso pode acontecer em níveis em que eles não conseguem se separar, então esse embrião não vai ser viável. Ele pode inclusive, não vir até a maturidade da formação embriológica. Era isso, João Guilherme? Eram os gêmeos siameses? Enquanto isso, no lustre do castelo, temos aqui, então, uma atividade para a gente corrigir, que vai ser a atividade de núcleo e de tradução, que a gente vai ter uma avaliaçãozinha na próxima semana, na primeira aula. Na segunda aula, nós vamos fazer correção de atividades, ok? Então, na próxima aula,
na próxima semana. Na primeira aula, avaliação de núcleo celular e tradução, por um formulário lá no Google, né, lá no Google Classroom. E na segunda aula, nós vamos ter a correção das atividades de mitose e meiose. E aí, a gente vai, na outra semana, ter uma avaliação sobre mitose e meiose, tá? E gametogênese, tá bom? Então, na próxima semana, avaliação de núcleo celular e tradução. E na outra semana, avaliação de mitose, meiose e gametogênese, tudo bem? Vai ser uma prova bem típica do meu jeito, daquelas que vocês já conhecem. Questões de marca X, questões dissertativas. Uma atenção especial. Vocês até que não tenha acontecido tanto, mas se vocês copiam e colam, se vocês copiam respostas do livro, ou coisas do tipo assim, nas atividades de vocês, eu finjo demência. Mas, se vocês fizerem isso na prova, vocês vão zerar a prova. Então, se tiver plágio da internet ou do livro, na prova, isso é considerado cola. Na prova não pode colar. Então, eu zero a prova, tá bom? Então, na avaliação da semana que vem, da outra semana, sem plágio, tá? Sem plágio. Porque se tiver plágio, zera a sua prova, tá? Zera a sua avaliação. A avaliação vai ser feita por um formulário do Google. Vocês vão ter o tempo específico, vocês vão ter um tempo específico só para fazer aquela prova. Então, vocês vão fazer a avaliação quando? Na semana que vem, durante a terceira aula, né? A aula das 9 horas, começa às 9 horas. Vocês vão ter das 9 às 9h50 para fazer a atividade avaliativa. Eu vou entrar aqui, vou dar as coordenadas para vocês, os comandos, e vocês vão iniciar a avaliação lá. Quando acabar a aula, acaba o tempo de entregar a avaliação. Quem entregar atrasado não é considerado a avaliação, tá bom? É isso, tudo bem? É só para vocês terem noção de como é que as coisas vão acontecer na próxima semana e na outra. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui as questões e vocês vão escrevendo as respostas. O Thiago fica a critério dele se ele quiser escrever as respostas ou não, porque, tadinho, ele tá muito atrasado, ele vai ficar bastante bagunçado essa hora, mas tudo bem. Então, número 1, podem já escrevendo as respostas da número 1 que vocês fizeram aí no caderno de vocês, tá bom? Ok, vamos lá. Quais são os do núcleo, né? Então, o núcleo é formado de uma membrana externa, de uma membrana interna, de um espaço perinuclear, de complexos de poro, né, que vão estar envolvendo todo esse núcleo. Que além disso, a gente tem a cromatina, né, que é o material genético. Tem o nucleolo, que é formado pelaquela região altamente ativa do núcleo, né, que é a nossa fábrica de ribossomos. Então, essa é a constituição do núcleo, tá? É isso que a gente tem no núcleo, tudo bem? Número 2. Vão escrevendo aí, entendendo qual é a resposta do número 2, do número 3. Vão escrevendo aí, pra gente ter uma interação maior aqui e eu conseguir captar também os erros de vocês. Algumas coisas, eu vou falar isso também. Algumas coisas eu tenho corrigido lá no Class. Eu leio a resposta de vocês e eu escrevo, olha, você errou aqui, esse conceito não está correto. Nem todo mundo olha. Então, observem, para ver se quando tem um erro muito grotesco, eu escrevo lá, tá? Então, não se preocupem, tá? Eu tô dando respostas para vocês lá também. Então, respondam aqui também pra gente conseguir discutir e tirar as dúvidas dos colegas. Então lá, qual a importância do surgimento do núcleo para a célula? O núcleo então tem uma função de compartimentalização, certo? Ele vai compartimentalizar e proteger o material genético. Então o material genético que tem toda aquela informação que é essencial para a função celular e do organismo de forma geral, ela precisa ser bem guardada mesmo, né? Protegida para não ser destruída, para não ser alterada, de forma que a gente perca a função da célula. Número 3, qual a função do nucleolo? Então, o nucleolo é a nossa fábrica de ribossomos, né? Exatamente, guardar o DNA, proteger o RNA para a transcrição. Lembrando que a tradução ocorre no citoplasma, tá? Proteger para que ocorra corretamente a transcrição e a tradução, mas a tradução, não confundam, a tradução acontece no citoplasma. A função do nucleolo, então, é a produção de ribossomos, né? Por isso que é uma região muito ativa, porque para todas as outras funções celulares
é preciso utilizar os ribossomos para que produzam as proteínas. Então, por isso, nós temos que os ribossomos são tão importantes, né? Porque eles vão ser responsáveis pelo restante das funções da célula. Então, é preciso ter muitos ribossomos. A imagem a seguir representa o cariótipo de uma célula humana colorida com o uso de corantes. Então, a gente tem aqui um cariótipo humano, né? De um homem, porque ele é XY, né? Então, 1, 2, 3, 22 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Então, vamos lá. O cariótipo ilustrado pertence ao indivíduo do sexo feminino ou masculino? Masculino, porque a gente tem a presença de um cromossomo Y, certo? O cromossomo Y é o cromossomo responsável por dizer pra gente se é o feminino, se é homem ou se é mulher. Então, a gente tem aqui cromossomo Y, então é um cariótipo masculino, de um indivíduo masculino. A célula utilizada para fazer cariotipagem era haploide ou diploide? E aí, o que vocês acham? Ela é haploide ou diploide? Eu digo que ela é diploide, porque a gente está observando aqui os cromossomos homólogos, tá? Eu não acho que isso aqui sejam cromátides, tá? Eu acho que são cromossomos homólogos que foram colocados lado a lado, tá bom? Maria Gabriela, só para não confundir, são 2 cromossomos sexuais. É masculino por causa do cromossomo Y. Se fosse só cromossomos X, então são 2 cromossomos diferentes. Se fossem 2 cromossomos X, seria feminino. É por causa do cromossomo sexual Y. O X não, o X é feminino, tá? Então, diploide, porque a gente tem aqui os cromossomos homólogos, tá? Cromátide simples de cromossomos homólogos. 5. Observe a imagem do cromossomo a seguir e faça o que se pede. Então, a gente tem um cromossomo aqui com 2 cromátides, né? Um cromossomo duplicado, unidas, né, pelo centrômero, ok? Então, a gente tem estruturas A, B e C. Identifica-se, então, a gente tem o braço superior do cromossomo, o braço inferior do cromossomo e o centrômero, tá? Eu não diria que isso aqui é o telômeros, eu não diria que são os telômeros ficariam aqui em cima, seria o C. C poderia ser o telômero, tá? São as extremidades. A é o cromossomo, é a cromatina, pode ser cromatina, ok? Pode ser cromatina. Responda, qual a função de B? Então, qual a função do centrômero? E aí, cadê? Acho que tem um delay meio grande aqui. Qual a função do centrômero? Eu vou esperar um pouco pra vocês responderem. Unir as cromátides irmãs de um cromossomo. Então, vamos começar a lapidar os conceitos de vocês. Um cromossomo pode ter 2 cromátides, tá ok? Mas 2 cromátides separadas não são do mesmo cromossomo, a não ser que elas tenham acabado de ter sido separadas na anáfase. Então, 2 cromátides, um cromossomo. Mantém as cromátides ligadas, exatamente, vocês estão corretos. Qual a função dos poros presentes da membrana nuclear? Então, a membrana nuclear tem por função, principalmente, o controle do transporte de coisas entre a região interior e exterior da célula. Gente, faltam 10 minutos para nossa aula acabar. Então, eu vou acelerar a correção, que vocês podem voltar nela depois. E aí eu vou, se não der para vocês mandarem as respostas aqui, paciência, tá? Porque senão a gente não vai conseguir corrigir tudo e eu preciso corrigir tudo para pra gente conseguir avançar. A qual tipo de composto orgânico o DNA deve estar associado para poder se condensar? Então, o composto orgânico que são as proteínas, tá? Então, a gente tem as proteínas associadas ao material genético para fazer com que elas se condensem, tá? Então, a gente tem compostos proteicos. Agora, nós vamos para as atividades do próximo capítulo, que é de síntese proteica, tá bom? Tá todo mundo, exatamente, proteínas chamadas histonas, e a entrada e saída de moléculas do núcleo. É exatamente isso, vocês estão corretíssimos, garotos. Número 1 da página 55, tá bom? Número 1 da página 55. Então, estamos aqui. Observe a imagem abaixo.
Tem aqui os processos 1 e 2 que transformam DNA em RNA mensageiro e RNA mensageiro em proteína. Processo 1 a gente chama de transcrição, processo 2 a gente chama de tradução. Onde ocorre o processo 2? Então, o processo 1 ocorre no núcleo, como a gente já falou, e o 2 no citoplasma, tranquilo? Com base no que você estudou, responda o que se pede. O que é o código genético? Então, o código genético é o dicionário que traduz, né, uma linguagem para outra. O código genético é essa linguagem que vai traduzir, né, um idioma para outro idioma. Então, a gente vai traduzir do idioma de japonês para o português. A gente vai traduzir de uns símbolos para outros símbolos. Então, a gente usa o código genético tô procurando a palavra. Essa identificação, não é identificação, essa conversão que a gente faz de uma linguagem para outra, né, que faz essa identificação de um códon com um aminoácido. O que significa dizer que ele é universal? É universal porque porque todos os seres vivos vão ter esse mesmo código genético. Então, todos os seres vivos utilizam aminoácidos e nucleotídeos para fazer essa identificação, né, de uma com a outra. O que significa dizer que ele é degenerado? Então, o código genético ele é degenerado ou ele é redundante justamente porque mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Então, um aminoácido ele pode ser identificado através de vários códons diferentes, tá? Então, de diversas trincas de bases diferentes. Número 3. Observem a imagem a seguir. Identifique quais são as moléculas indicadas pelas letras A e B na figura e escreva qual processo está ocorrendo. Então, A e B são moléculas. Quais moléculas são essas? São o RNA, né, transportador, e o RNA mensageiro. Qual o processo que está acontecendo aqui? Então, é a tradução, né? O código genético é responsável pela tradução do RNA mensageiro em aminoácido? Exatamente, tá certinha, Maria Gabriela. Eu perdi a palavra aqui, mas é justamente essa conversão, né, de uma coisa em outra, a tradução do RNA mensageiro em aminoácido. É exatamente o código genético. O código genético é literalmente esse código, né, essa linguagem que vai fazer essa tradução. Número 4. Explique a importância dos 3 tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico para as proteínas. Então, qual é a importância, né? São essenciais esses 3 tipos de RNA para que aconteça a produção de proteínas. Por quê? O RNA mensageiro traz a informação da proteína, o RNA transportador identifica, então, esse códon de acordo com essa informação do RNA mensageiro, e o RNA ribossômico, ele vai ter a capacidade de catalisar essa ligação entre aminoácidos diferentes trazidos pelo RNA transportador, de acordo com a informação contínua que tem no RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro traz a informação, o RNA transportador identifica essa informação do RNA mensageiro com um aminoácido, e o aminoácido, vou mostrar 5 aí para vocês verem qual que é e já trazerem a resposta. E o aminoácido que vem pelo RNA transportador, ele é ligado aos outros aminoácidos que os outros RNAs transportadores vão trazendo com essa informação contínua do RNA mensageiro. Então, a ligação, né, a formação das ligações peptídicas, elas são formadas, então, pelo RNA ribossômico. O RNA ribossômico tem essa função catalisadora de unir os aminoácidos em uma proteína, tá? Número 5. Uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada numa família. Abaixo estão representadas sequências de base nitrogenadas normal e mutante. E nelas estão destacadas de início da tradução e a base alterada. Então, a sequência normal, a gente teria aqui o início da tradução, né, com a metionina. E aqui lá pelas tantas, a gente tem a mudança de um G por um A.
O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificado pela sequência de bases entre o início da tradução e a mutação estão indicados corretamente em. Então, o ácido nucleico que a gente tem aqui é um RNA, é um RNA, porque tem uracila, tá ok? Então, não... eu vou tirar minha cara dali, então. Desculpa, galera. Tem um processo fazer isso aqui funcionar, credo. De novo, né? Voltando. A gente tem aqui que é um RNA. Por que é um RNA? Porque a gente tem a presença de uracila, não tem timina, então isso aqui a gente está falando de um RNA. O ácido nucleico é um RNA. O número de aminoácidos codificados pela sequência entre o início da tradução e a mutação. Então, entre o início da tradução e a mutação, eu vou ter que contar aqui, porque como isso aqui não dá para destacar, tem 1, 2... Nossa, que boa, coisa boa mexer no computador assim, não dá para contar. Espera que eu vou conseguir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem 9 aqui. Tá, entre o sítio de início. Então são 8. Eu contei 9 desde o início. Então, é isso. São 8 e é DNA. Então, é a letra A, tá bom? Alguém tem alguma? Não, é RNA. Letra D, perdão, gente, letra D. Porque é RNA e são 8. Entre o início, entre o primeiro e a mutação. Então, é isso. Você conta de trinca em trinca, tudo bem? Letra 6. Número 6. Os esquemas 1 e 2 abaixo mostram as etapas de expressão gênica em 2 organismos distintos, um procarioto e um eucarioto. Indique, com justificativa, qual esquema se refere ao eucarioto. Então, o esquema que se refere ao eucarioto é o esquema número 2, porque a gente tem um processamento, né, tá diminuindo o tamanho do RNA, do transcrito para o RNA maduro, então a gente tem um processamento pós-transcricional, isso só acontece em eucariotos. Em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem as etapas indicadas por 1 e 2, e as etapas 3 e 5 no esquema 2. Então, 1 e 2 vão acontecer, respectivamente, no citoplasma e no citoplasma, porque se a gente está falando de um procarioto, a gente está falando de um procarioto. Todo mundo vai ter que ficar tempo a mais, Thiago, porque eu tô atrasada. Eu vou terminar a correção, viu, gente? Quem quiser ir embora pode ir, mas eu vou terminar a correção. Porque já acabou a aula, deu 12h50 agora. Então, isso aqui é um procarioto, então vai acontecer tudo no citoplasma, porque não tem núcleo para acontecer isso aqui. E no esquema 2, 3 vai acontecer dentro do núcleo, que é a transcrição de DNA em RNA, e 5 vai acontecer no citoplasma, que é a tradução de RNA maduro em uma proteína, um peptídeo, tá? Então, qual é o esquema? O esquema 1 se refere a um procarioto, tudo acontece no citoplasma. O esquema 2 se refere a um eucarioto, e 3 acontece no núcleo e 5 no citoplasma. A remoção diferencial dos introns do RNA mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos. Qual das etapas indicadas nos esquemas corresponde ao processo de remoção de introns? Então, é o processo 4, que vai transformar o RNA, né, o transcrito, em um RNA maduro, tudo bem? Então, aqui a gente tem a etapa 4. Explique por que a remoção diferencial de introns pode acarretar a produção de diferentes peptídeos. Porque se a gente tira introns diferentes, a gente gera fragmentos diferentes no RNA maduro, que são fragmentos diferentes, vão ter códons diferentes, que vão dar origem a proteínas diferentes. Essa é a lógica, né? As duas sequências referem-se a sequências de RNA, a moléculas de RNA mensageiro obtida a partir de células pertencentes a 2 organismos diferentes, organismo 1 e organismo 2. Durante a síntese de proteínas, que ocorre
da esquerda para a direita. Utilizando as informações da tabela, represente a cadeia de aminoácidos obtida da tradução das moléculas do RNA mensageiro. Gente, essa questão vai demorar. Então, eu vou colocar, é o seguinte, eu vou finalizar a aula, vou colocar a correção da última questão, porque isso aqui eu tenho que contar bonitinho com vocês. E eu acho que isso aqui não é tão difícil de fazer, mas eu vou pôr a correção dela lá no Class, ainda agora, daqui a pouquinho. E aí, vocês conferem lá a correção e perguntam as dúvidas de vocês lá. Eu vou demorar para corrigir essa questão, porque eu vou ter que olhar cada uma desses aminoácidos. Ou não, vou fazer agora também. Quem quiser ir embora, boa sorte. Então, utilizando as informações da tabela, represente a cadeia de aminoácidos obtida da tradução das moléculas de RNA mensageiro dos organismos 1 e 2. O organismo 1, então, a gente tem aqui CCU, é uma prolina, GCU é uma glicina, GGC é uma glicina, ACA é uma tironina, é uma treonina, não é uma tirosina, é uma treonina. No organismo 2 a gente vai ter CCA, é uma prolina, GCG é uma alanina, GGU é uma alanina, não, GGU, cadê? GGU é uma glicina e ACU é também uma treonina. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter produção de 2 peptídeos iguais a partir de sequências diferentes. Por quê? Porque a gente tem aqui a propriedade do código genético degenerado, tá? Então, a gente tem o código genético degenerado que explica os resultados obtidos, tá bom? Então, é isso, gente. Já deu mais do que o nosso tempo. Um beijo pra vocês, bons estudos. Eu vou fazer um postzinho lá no Class. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês até segunda-feira. Eu vou tirar as dúvidas de vocês lá no Class, tá bom?